Olá pessoal, aqui é o Max Macedo, voltando a tratar do assunto iniciado no vídeo anterior sobre as diferenças entre os dois tipos clássicos de cães de proteção. Já friso e reforço o dito anteriormente que o propósito não é qualificar ou fazer qualquer tipo de comparação qualitativa entre os dois tipos de cães, e sim descrever ou tentar descrever de maneira simples, objetiva e digerível para o público os dois tipos de cães, lembrando que são características típicas constitucionais dos indivíduos que podem ser mais presentes em famílias, em linhagens, em grupos e em raças. E temos como raças mais representativas de cada tipo o pastor alemão como um representante típico do cão de conflito social e o pastor belga malinois como um típico representante do cão de frustração. A questão se o cão é bom ou não depende de ser um cão de conflito social ou um cão de frustração, e sim do cão ser um bom cão, seja de conflito social, seja um cão de frustração ou seja aquele cão tão desejado e tão difícil de se encontrar, que é o cão que contempla essas duas características no mais alto nível. Muito importante também ressaltar que eu não estou tratando, pelo menos até o momento, sobre treinamento ou sobre observação das expressões emocionais durante uma sessão de treino, mas sim de uma tentativa de compreensão dos tipos diferentes de cães, tentando buscar o motivo para essas diferenças e, com base nos motivos, com base na compreensão das diferenças, possamos então traçar um melhor programa de treino para cada tipo de cão. Com relação ao porquê de cada tipo de cão e por que escolher ou como escolher ou o que seria melhor para mim ou para outra pessoa, isso é algo muito pessoal. Tem pessoas que têm tanto uma preferência pessoal quanto inclusive uma maior facilidade de treinar cães mais para o tipo de conflito social. E tem pessoas que têm preferência e mais facilidade de treinar cães de frustração. Isso é uma questão extremamente subjetiva e pessoal. E repito, a gente tem grandes cães em todos os dois tipos de perfis. Pois bem, uma questão que foi suscitada no vídeo anterior foi a questão da seleção. Como então diagnosticar esse tipo de cão e como selecionar o tipo de cão visando formar uma linhagem, formar uma família onde a prevalência de um ou de outro tipo de cão seja mais notável. Uma coisa muito importante de percebermos é que, ao contrário do que muitas vezes a gente ouve, o fato de determinada característica ou de determinadas características serem genéticas não significa necessariamente, aliás, é o contrário, que essas características serão expressas desde a tenra infância. As características genéticas, elas são mais ou menos idade dependentes. Então existem características genéticas que já se expressam ao nascimento, existem características genéticas que requerem um pouco mais de tempo para se expressarem, 2 meses de idade, 3 meses de idade, e existem características genéticas que são mais idade dependentes, que dependem, por exemplo, da puberdade ou inclusive do completo amadurecimento, o que não as faz deixarem de ser características genéticas. Então, a isso, o termo que nós utilizamos é característica idade dependente ou característica mais idade dependente. Pois bem, quando nós tratamos do cão de conflito social,
nós estamos tratando de um tipo de cão que, quando é submetido a uma pressão social ou a um conflito social, e aí entra, fazendo um pequeno parênteses, né? Talvez o melhor motivo para, ao invés de utilizarmos o termo cão de agressão social, utilizarmos o termo cão de conflito social. Por quê? Porque quando nós falamos cão de agressão social, nós estamos nos referindo à expressão da resolução do conflito social numa sessão de proteção direcionada contra o invasor ou um ente não familiar que está agredindo o cão. Quando nós usamos a palavra conflito social, nós estamos usando uma palavra um pouco mais ampla, que nos dá margem para entender melhor a capacidade de resolução de conflito social, não só contra o figurante, mas também em relação ao seu condutor. O típico cão de conflito social, quando submetido à pressão, ele tem maior capacidade de resolver essa pressão social pelas vias sociais. Quando, em relação a um estranho, um figurante, por exemplo, ele consegue resolver essa pressão social respondendo em agressão social. E quanto maior é a qualidade desse cão, mais rapidamente e com melhor qualidade ele expressa uma fase denominada fase ativa da agressão social. Contudo, esse mesmo cão, quando é submetido à pressão do ente superior da matilha, o condutor, ele consegue lidar com essa pressão social, resolver esse problema de tal forma que ele não tenha uma perda da qualidade das suas atividades. E aqui, mais especificamente, tratando, por exemplo, de exercícios e inclusive impactando no relacionamento dele com o seu condutor. Fazendo um pequeno resumo, cão de conflito social é aquele que, por exemplo, na proteção, que nós necessariamente, quando a gente vai trabalhar uma proteção que tenha mordida, nem todas as proteções têm que ter mordida, mas em se tratando do quadro clássico de proteção que há mordida, seja na luva, seja no manguinho, seja no bite switch, o cão de conflito social puro, e aqui eu estou falando de uma maneira teórica para facilitar a nossa didática, o cão de conflito social puro, ele vê a luva, ou o manguinho, ou o bite switch se interpondo entre ele e o objeto dele, que é um ser social. Então a questão é social entre indivíduos da mesma espécie. Indivíduos da mesma espécie, inclua-se aí, ou podemos colocar um e ou, indivíduos socialmente próximos. E isso acontece no caso cão e homem em decorrência da imersão do cão durante o seu período de janela social dentro da sociedade humana. Dessa forma, ele encara o ser humano como sendo um ser social. E é exatamente por isso que num dado momento de pressão social, de pressão de um indivíduo estranho a esse cão, ele responde a essa pressão de maneira social em agressão social. Respondendo em agressão social, mesmo que esse indivíduo porte um bite switch, ou um manguinho, ou uma luva, ou um jambier, esse material nada mais é do que, para o figurante, um EPI, ou equipamento de proteção individual. E é algo que se interpõe entre o cão e o figurante, porque o objeto desse relacionamento é cão-figurante, figurante-cão. Então circula na esfera estritamente social. Da mesma forma com o seu condutor. Esse cão é um cão que não depende, tal como um cão, por exemplo, de frustração, de objetos na obediência, sejam alimentares, sejam bolas,
thugs, etc., objetos motivacionais, que se interponham entre ele e o seu condutor. Ele tem a capacidade de resolver os problemas com o seu condutor de maneira social. De maneira simples, o condutor o pressiona e ele responde à pressão de maneira positiva, sem que isso cause danos ou respostas inadequadas no comportamento do cão e muito menos na qualidade do relacionamento entre ele e o seu condutor. Tanto é que, antigamente, e o Brasil é um bom exemplo disso, porque no Brasil, quando se fala em adestramento até o final dos anos 80, fala-se de maneira bastante estrita no treinamento de cães pastores alemães. E os cães pastores alemães, como eu falei, são representantes típicos dos cães de conflito social, sobretudo àquela época onde nós não tínhamos uma grande força de desenvolvimento de características de frustração ainda dentro da raça pastor alemão, como nós passamos a ter em todo o mundo, especialmente dos anos 80 para cá e no Brasil, principalmente depois que nós começamos a importar cães específicos para provas de trabalho a partir de meados dos anos 90, naquela época o treinamento era feito única e exclusivamente na obediência, pelo que se denominava forçamento. Ou seja, o condutor mandava, forçava, o cão resolvia o problema e fazia. E o interessante é que no faro era a mesma coisa, forçava e o cão farejava. Então, o conflito social era presente no faro, era presente na obediência e era presente na proteção. Como? O figurante simplesmente pressionava o cão, não tinha luva, não tinha roupão, não tinha nada, e o cão respondia em agressão reativa. Os bons cães rapidamente convertiam a agressão reativa em agressão ativa e estava aí iniciada a proteção. Lembrando que nesse caso, quando existia luva, e já existiam luva naturalmente, as provas de trabalho, o Schutzhund, por exemplo, tem mais de 100 anos, a luva era um mero EPI, era um mero equipamento de proteção individual do figurante. Temos então cães de conflito social muito bons, excelentes, bons, medianos, ruins e cães, inclusive, inservíveis para serem treinados dessa forma. Agora vamos ao cão de frustração. Lembrando que estou utilizando aqui pastor alemão como representante típico do cão de conflito social e o Malinois como representante típico do cão de frustração. Basicamente porque, primeiro, são duas raças com essas características muito marcadamente tipificadas. E porque são as duas raças mais difundidas mundialmente no ambiente do cão de trabalho, seja para atividade policial e militar, seja para as provas de trabalho correlatas às atividades policiais e militares, que inclusive foram os meios de seleção e ainda são os meios de seleção em termos de pressão seletiva para que esses cães possam, caso treinados para atividade policial, desempenhar na atividade policial um bom papel. Indo agora para o cão de frustração, o cão de frustração é um cão que desenvolve a sua agressividade em cima de um elemento motivador. Se é contra o figurante, na verdade, esse elemento motivador, que é a caça, pode ser, por exemplo, um bite pillow, quando se começa com um cão jovem, na medida que o cão vai se desenvolvendo, vai-se para um manguinho, para uma luva técnica ou mesmo para luva oficial, mas o mesmo equipamento usado no cão de frustração é o equipamento usado no cão de conflito social. A diferença é o objeto do conflito, objeto do foco. Enquanto o cão de conflito social, o objeto do conflito é o homem, no cão de frustração, o objeto nasce na caça. E, em cima do desenvolvimento da caça, por o figurante se interpor entre o cão e o seu objeto, que é a caça, inicia-se um problema. Inicia-se um problema de frustração. Inicia-se aí um conflito. O cão quer a caça, mas existe um ente social se interpondo entre ele e a caça.
E aí nós temos o desenvolvimento de uma agressão, porém que nasce da agressão predatória. E pela frustração ela torna-se agressão social. Então essa é uma agressão que tem uma origem na caça, enquanto a outra é uma agressão que já tem origem no conflito social puro e simples. Esse cão de frustração se expressa no relacionamento com o seu condutor também de forma semelhante. Então esse é um cão que, para ser treinado, ele depende de elementos motivadores. Não estou dizendo que usar técnica e usar elementos motivadores não seja algo positivo, e que não seja algo positivo mesmo quando você tem um cão de conflito social. Eu estou aqui tentando só descrever as duas tipicidades para então, mais à frente, se a gente tiver a oportunidade, podermos tratar da questão do treinamento e das técnicas de uma maneira mais direta e objetiva. O cão de frustração é aquele cão que tem dificuldade em lidar com a pressão social quando ela se inicia por ela mesma. Por isso que na proteção é preferencial que esse tipo de cão se comece pela caça, e na obediência esse tipo de cão se inicia com outros elementos que não elementos que apontam ou tocam o centro da luta ou fuga, que é uma região cerebral, um conjunto de estruturas cerebrais que coordenam o mecanismo de luta ou fuga, que está relacionado, entre outras coisas, com o disparo do eixo hipotálamo hipofisário, acionamento da adrenal, com liberação das catecolaminas, cortisol, etc., para preparar o indivíduo para matar ou para morrer. Já no cão de frustração, não há uma relação direta inicial com o centro da luta ou fuga. A relação está com o mecanismo de aquisição de alimento, onde reside como uma ferramenta importante o chamado comportamento predatório. E na obediência, esse cão se vai muito melhor quando o condutor usa esses elementos predatórios ligados à predação, um alimento ou um brinquedo, um tug, uma bola, etc., para que ele possa desenvolver. Então, na proteção, o homem se interpõe ao objeto dele, ele quer um objeto, a luva, por exemplo, e o homem se interpõe entre o objeto e a luva. Em decorrência disso, ele desenvolve. Antes era agressão predatória e agora, em cima da agressão predatória, por frustração, esse conflito gera um direcionamento dessa agressão contra o figurante. Da mesma forma, na obediência, como o homem, na verdade, se interpõe entre o cão e o objeto de desejo dele, que é a bola ou a comida, o cão tem que resolver os problemas para que ele receba desse homem, desse condutor, o objeto ou a comida. Então eu acho que com isso eu faço um resumo inicial, não só sobre as diferenças entre esses dois cães, como também como se dão essas diferenças no relacionamento desses cães com os figurantes e no relacionamento desses cães com os seus condutores. Nos próximos vídeos pretendo tratar sobre as questões genéticas, desde o que tange ao diagnóstico desse tipo de cão, ao diagnóstico precoce desse tipo de cão, por exemplo, como selecionar os filhotes, como utilizar esses cães na reprodução, por que de 30 a 40 anos para cá, cada vez mais o cão de frustração foi aumentando em prevalência, não só dentro da raça Malinois, que ele já era o típico cão dominante, mas também dentro da raça pastor alemão, que a proporção desse tipo de cão aumentou demais, sobretudo depois de 1979, quando Reiser é campeão alemão e lança o livro dele, Der Schutzhund, trazendo a utilidade
do treinamento de caça para os cães. Como a utilização da caça poderia ser benéfica para uma melhor performance no treinamento de proteção, sobretudo, né, na área de atuação dele, que é a prova de trabalho, o Schutzhund. Mas a gente pode elencar aí um sem número de utilidades dos mecanismos predatórios, seja para o faro, seja para obediência, seja para proteção. E o universo canino ganhou demais dos anos 70 para cá, quando se entendeu melhor, e isso foi progressivo, né? Hoje nós estamos num patamar jamais imaginável antigamente, como se utilizar melhor esses elementos relacionados à área da aquisição de alimento, seja comida, seja bola, tug, etc. E na proteção, a luva. Vamos terminar esse vídeo aqui agora, mas nós prosseguimos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima oportunidade.